Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o homem que venceu Auschwitz. E esse livro eu encontrei por acaso num sebo e eu achei bem interessante a história dele, do Denis Avey. O Denis Avey, vou mostrar pra vocês. É esse senhor aqui, é o Denis Avey. E esse aqui, o Rob Brumby, é o jornalista que entrevistou ele, ajudou a colocar o livro em ordem. Então, tipo, a história dele é bem interessante. Tipo, que nele fala, tipo, ele demorou muito pra contar essa história dele, né? Daí ele até fala até aqui no começo, né? Que esse livro é muito importante porque representa uma advertência oportuna dos riscos que ameaçam qualquer sociedade, quanto a intolerância e o racismo assumem o controle. Denis Avey também que tem agora 93 anos. Ele faleceu, Denis Avey, falar aos 96 anos, né? Ele lançou esse livro com mais de 90 anos. Quer que seu livro relembre o fascismo e o genocídio não desapareçam. Que o genocídio não. Que aquilo que aconteceu. Falar assim, vou colocar melhor. Que ele fez esse livro para que aquele genocídio que aconteceu e do fascismo, para que não se esqueçam, para que as pessoas não se esqueçam. Relembrar. Como ele mesmo disse, isso poderia acontecer hoje. E de fato, isso poderia acontecer. Qualquer civilização, qualquer lugar, né? Que se permita que o verniz da civilização venha se extinguir ou que seja arrancado pela má vontade e pelos impulsos destrutivos. Então o Wave, assim, por que ele não resolveu contar as memórias dele aos 90 anos? Porque ele disse assim que na época que ele queria falar, isso eu vi no outro livro, Noite, que eu tenho também, que as pessoas na época, depois da guerra, não queriam ver as histórias tristes, queriam ver histórias de heroísmo, não queriam ver as histórias deles dos campos de concentração e tal. E daí por isso que ele demorou, as pessoas não queriam realmente ouvir. Ele fala até aqui que demorou, né, para as pessoas se interessarem. Ele ficou calado, ele não, por isso que ele não falava a história dele, nem para as mulheres dele, que ele casou 2 vezes, mas elas sabiam que ele tinha passado por muito, por justamente ele tinha muitos pesadelos, né? E então ele fala assim que as pessoas não se interessavam, né, nos anos 60 e depois em saber, né, e depois que ele decidiu contar a história dele. E que história, né? Uma história assim, tipo, ele começou assim como um soldado. Ele não é judeu, vou explicar pra vocês. Ele esteve em Auschwitz, mas ele não é judeu. Ele é um soldado britânico que ficou preso num campo de trabalho forçado pelos inimigos. Ele estava na África lutando contra os italianos. Os italianos eram do Mussolini, queriam. Hitler mandou Mussolini invadir a África, tomar a África, né? E eles lutavam contra os italianos. Mas depois vem os alemães, né? Que os italianos não estavam conseguindo vencer os britânicos. Então, tipo, ele passou esse tempo no deserto, né? E ele falou assim que esse tempo no deserto foi bem difícil, né? Porque uma guerra no deserto, tipo, eles viviam doentes e viviam com diarreia. Ele descreve aqui que é deserto de dia no deserto do Saara, na África, é assim muito quente, de noite a temperatura cai assim a níveis inacreditáveis. Eles dizem, né, que não, às vezes não tinha água para tomar. Daí tinha um andarilho, essa história é engraçada até, que um andarilho que trazia água para eles, assim, trazia uns baldes com águas para eles, assim, tipo, e eles fizeram assim, de como eles tinham muita diarreia, não tinha banheiro, eles não estavam cansados de ter que fazer as fezes na areia, né? Eles pegavam e tapar, daí eles pegaram uns latões que tinha lá e faziam de botaram assim, faziam de vaso, né? Daí quando esse andarilho via eles fazendo as necessidades nos latões, por algum motivo, né,
ele pegava e ficava muito bravo e dava um tiro no meio do latão, a pessoa tá com a perna aberta, assim, fazendo as necessidades, ele dava um tiro no meio do latão, assim, né, e ia embora brabo, assim. Ele dizem que ele deixava água pra eles lá. Ele era gente boa, ele só era louco. Mas assim. Daí aqui ele conta também dessa história com os inimigos, que ele aprendeu uma coisa que é a morte por misericórdia. Tipo, tinha um inimigo deles que tava num tanque e eles conseguiram quase esmagar o tanque dele com ele dentro, um italiano, um alemão. E daí ele olhou pra ele lá dentro e viu que ele não tinha como salvar ele tava de um jeito assim, todo esmagado, todo, daí não tinha como salvar. Então o que ele fez foi dar um tiro de misericórdia nele, deu um tiro nele, né, que ele disse que é o que ele foi ensinado a fazer, né. Daí ele tava na guerra lá, teve uma hora que ele desertou. Por um tempo, ele viveu assim na África, assim, como se tivesse, ele diz ele mesmo, como se tivesse de férias, né? Porque ele saía, ia no cinema, e sabia que uma hora ele ia ter que voltar pra guerra e dar as contas porque ele saiu, né? E ele ia no cinema, ele conheceu uma moça, a Joyce, foi na casa dela, conheceu os pais dela, mas aconteceu de que ele tinha que voltar para a guerra, né? E falar por que ele tinha desertado, né? Porque, né? E sofreu um tipo de castigo, né? Daí ele voltou, e ele voltou para a realidade, né? Que esperava ele. E ele voltou para viu um amigo dele, acho que é Bill o nome, morrer e ter que ser enterrado por ele e os outros soldados na areia mesmo, na areia do deserto. Daí ele disse assim que aquilo nunca saiu da cabeça dele, ter que jogar areia, eles cavaram um buraco na areia, botaram ele dentro, ter que jogar areia no rosto do amigo, vendo o rosto do amigo desaparecendo debaixo da areia. E dele disse assim que eles cavaram bem fundo, botaram umas pedras em cima para que os animais selvagens não encontrassem o corpo dele, né? E eles pensam assim que muitos corpos foram resgatados dos que estavam enterrados no deserto, né? Mas os que não foram resgatados, mesmo assim, tiveram o nome na placa de memorial. E esse amigo dele, o Bill, não foi um dos que não foram encontrados, porque não tinha a marcação, eram as pedras, etc. As pedras saíram com o tempo e não foi, né, resgatado. Eles assim que ter que enterrar o amigo na areia e deixar o amigo lá. E ele teve mais perdas de amigos, assim, tipo o Les, que ele namorou a irmã do Les. Eles estavam em um tanque, jogaram os alemães jogaram uma granada e caiu bem do lado dele, tava bem do lado do Les, e caiu bem no Les, no amigo dele. E o amigo dele morreu, tipo, ele caiu bem do lado dele, assim, e o amigo dele, assim, morreu na hora e virou-se, tipo, ele quando explodiu, caiu os pedaços, os restos em cima dele, né? Disse que foi bem difícil que caiu as partes, o que sobrou do Les por cima do corpo dele, né? Daí quando ele olhou assim, ele pensou, nossa, ainda bem que não fui eu. Daí ele disse que 70 anos depois ele ainda se arrependia de ter tido esse pensamento. Ele falava para as pessoas, meu Deus, eu pensei e falei assim, ainda bem que não fui eu, com os restos do meu amigo em cima de mim. Então as pessoas falam que isso é comum, esses pensamentos na guerra, né? E que é comum do ser humano, né? Que não é para ele se sentir tão culpado, né? Porque aconteceu, né? Ele só pensava assim, será que eles vão dar um enterro pro Les? Um enterro digno, né? Porque sobrou do Les. O que aconteceu daí quando ele foi, os alemães atingiram eles, pegaram eles dentro do tanque e prenderam ele. Aí como ele foi preso num campo de trabalho forçado para prisioneiros britânicos. Daí ele tava olhando assim do outro lado, né, bem do lado de que ele era do lado de um campo de trabalho diferente, era Auschwitz. Era um campo de trabalho forçado, mas ele começou a olhar bem diferente, né? As pessoas estavam muito magras, eram tipo uns esqueletos, assim, andando para lá e para cá com seus pijamas listrados. Qualquer coisa eles apanhavam, qualquer coisa eles morriam.
Ele achou aquilo muito pesado, né? Daí que ele viu que eles eram judeus e que aquilo ali era um campo de extermínio em massa, né? E daí ele olhava sempre aquelas chaminés lá no, com aquela fumaça preta e não sabia ainda o que era exatamente, né? E ele ficou muito assim, tipo, curioso de saber o que estava acontecendo ali do outro lado, né? Tipo, uma coisa que eles faziam, os soldados, era, tipo, eles trabalhavam tudo, eles tinham que trabalhar junto com os judeus, eles pegam uma construção, e então quando eles se encontravam, eles pegavam a sopa deles, uh, e deixavam assim um prato assim, os pratos assim, para que os judeus pegassem, porque a sopa deles era bem melhor, a sopa dos judeus era só um caldo com algumas coisas boiando, né? Daí tinha diferença, né, do que como era tratado um prisioneiro britânico para um prisioneiro judeu, porque os judeus estavam lá para morrer, né? Daí eles pegavam a sopa, só que ele não podia ser visto nem eles dando a sopa, eles e nem eles pegando a sopa que ganharam, porque isso podia significar que eles iam ser castigados e os judeus mortos. Daí ele começa a olhar do Auschwitz, ele pensa, ele tem essa ideia que ele diz assim, por que eu fiz isso, né? Mas assim, tipo, ele tem essa ideia de que ele quer mudar de lado, nem que seja por uma noite, por duas, assim, tipo, trocar, que ele fez amizade com um rapaz judeu, o Hans. Daí ele quer trocar de lado, assim, nem que seja uma noite. Daí eles começam esse plano para troca, os amigos deles não contam, diz que ele é louco, e ele começa o plano para troca, assim, ele dá as roupas de militar pro Hans, as botas dele, e ele veste aquele pijama listrado. E como ele era um rapaz bem alto, de 1,80, ele tinha que se disfarçar bastante, porque podiam ver na hora que ele não era um judeu, que ele não tava, que ele estava bem nutrido. Então ele mexia no cabelo, sujava o rosto, né? Ficava com a cabeça baixa, assim, né? E usava aqueles horríveis tamancos, que ele fala que ele lembra do livro do Primo Levi, que é isso, um homem que aqueles tamancos eram horríveis, né? Machucava o pé, né? Tinha que amarrar para não perder. E que o Primo Levi falava assim, que a morte começa pelos pés. Daí ele tinha que usar aqueles tamancos deles também. E ele foi para esse lado e ele viu, assim, coisas horríveis, coisas, assim, terríveis, desumanas que eles faziam com as pessoas, que matavam por qualquer coisa, tipo... eu nem vou dizer, sabe? Eu nem vou dizer, assim, tipo, o que faziam. E... principalmente, assim, que eles matavam até crianças, porque crianças não tinham valia para eles, não podia trabalhar, né? E essa é uma parte que eu não falo para ninguém, não falo que as coisas horríveis, é que nem no meu outro livro, A Noite, do Elias Weisel, que eles fizeram também coisas horríveis com as crianças. Essa é uma parte bem pesada do livro, né? E daí ele conheceu, assim, pessoas lá, e viu lá, ele teve que dormir num banco, num beliche, que era ele mais dois homens, né? E eles não cabiam direito. Daí pode pensar assim, é só uma noite que ele vai passar lá e o Hans passar do outro lado. Só que uma noite significa que o Hans vai comer bem, vai dormir num lugar mais aquecido, vai poder tirar aqueles tamancos terríveis. Então, tipo, e não foi só uma noite, né? Depois dessa noite ele trocou acho que mais umas 2 vezes com ele. Acho que ele trocou umas 3 vezes. Se ele fosse pego, ele ia ser morto, ele e o Hans, né? Mas ele quis, né, ver como é que era do outro lado, né? Daí se descobrissem, né, era o fim para eles. Ele queria saber o que estavam fazendo, por que aquelas pessoas tinham que morrer por qualquer coisa. Não ia falar, mas ele, das coisas que ele presenciou, tipo, ele presenciou coisas horríveis, e inclusive, tipo,
um rapaz estava sendo espancado, um rapaz judeu, e ele foi intervir, né? E como eles pensavam que ele era judeu também, pegaram e tacaram um cacetete no olho dele. Ele ficou com aquele olho muito ruim, tão ruim que ele ficou cego daquele olho e depois virou um cancerígeno, aquela ferida naquele olho, e ele teve que tirar aquele olho, teve que remover aquele olho. Então, tipo, ele geralmente ele não ficava assim quieto para as coisas que ele via, né? Isso era bem perigoso para ele. Daí essas trocas que ele fez com o Hans, né, permitiram ao Hans sobreviver, ganhar uma sobrevida e se alimentar melhor, mas era bastante perigoso, bastante arriscado, né? O homem que venceu Auschwitz. Então, o que mais que ia falar? Tá, daí, quando estava acabando a guerra, eles participaram também da Marcha da Morte, os prisioneiros britânicos juntos com os judeus se estava meio parado, caísse ou cansava, eles matavam, tiravam, ele ficou com muita raiva porque tinha vários corpos pelo chão, o chão estava coberto de corpos e daí ele pegou e chegou do lado de um nazista e falou assim, sua hora vai chegar, que é bem arriscado, né, podia ter levado um tiro, mas ele falou, sua hora vai chegar. Daí quando ele volta para casa, ele volta assim uma pessoa muito traumatizada. Pesadelos, por anos e anos ele tem aqueles pesadelos que ele acorda encharcado de suor, gritando, né? Tipo, o primeiro casamento dele não deu muito certo. A primeira esposa dele, depois ele casou com a segunda esposa dele que entendia melhor ele, esses rompantes de pesadelos à noite. E ele virou um engenheiro, chefe, mas ele sempre lembrava ele queria encontrar o Hans, a irmã que o Hans disse que tinha, né? Ele não conseguia encontrar, mas daí depois de um tempo procurando junto com o jornalista, ele conseguiu encontrar essa irmã dele, a Suzanne. Daí ele ficou muito feliz, só que ele soube que o Hans já tinha morrido, tinha sobrevivido à Marcha da Morte, que isso ele não tinha certeza, mas tinha morrido já fazia uns 10 anos. Ele quase encontrou ele vivo, né? Então, tipo, ele se emocionou bastante encontrando ela e ela falou que ele falava de um prisioneiro que trocou de lugar com ele, né? Que salvou ele. Deixa eu mostrar uma foto do Hans. Esse aqui é o Hans. Esse aqui é o Hans mais velho. Aqui tá o Wave e a segunda esposa dele. Então foi muito emocionante, mas tinha mais emoção pro Wave porque ela disse que tinha um vídeo que ele deu uma entrevista uma vez contando a história dele, ele viu ele naquele vídeo contando toda a história da época que ele estava em Auschwitz e foi bem emocionante, só foi uma pena não ter encontrado ele vivo. Eu gostei bastante desse livro, foi um ato bem corajoso. A pessoa pode pensar, só uns dias, mas só uns dias ele podia ter morrido. Aqui eu tenho uma foto dele mais novo, na época que ele estava no exército. O Wave é esse aqui. Né? Mas é tipo assim, aqueles poucos dias permitiram o Hans se reabilitar melhor. Então é uma história terrível de uma pessoa que foi pro outro lado para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo com os judeus, porque que eles estavam ali morrendo por qualquer coisa, que ele queria ver se era aquilo mesmo. Nosso vídeo está bem longo. Bom, era isso. Fica a dica do O Homem que Venceu Auschwitz, porque nem seria para ele estar lá, né? Depois ele foi liberado do campo de trabalho, eles fizeram a Marcha da Morte, sobreviveu à Marcha da Morte. E ele morreu com 96 anos.
Demorou muito para contar. Seria bom se ele tivesse contado a história logo, mas ele disse que as pessoas não se interessavam. O Eliezer também falou a mesma coisa. Vou mostrar aqui que eu tô lendo rapidinho, porque o vídeo tá bem comprido, tá bem longo. Eu tô lendo o Memorial do Convento de Saramago. Eu tô na metade. Esse não é um livro fácil, é o livro mais difícil do Saramago, mas eu tô gostando da história. É isso.